Meus amigos, minhas amigas, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Instagram Espiritismo 24 horas para darmos início à nossa semana de lives. Boa noite, logicamente, a você que nos acompanha aqui por este canal. Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, um bom dia, boa tarde, o momento que você estiver conosco será uma alegria. Neste início de transmissão das nossas lives, nós teremos o companheiro João Gualberto, lá de Belo Horizonte, que vai conversar conosco sobre a obra Boa Nova. Eu confesso que eu estou profundamente curioso, profundamente emocionado, profundamente contente em observar o que ele irá trazer para nós. Nossas amigas de sempre, Adriene, boa noite, tudo bom? A Insta, Luciene, Valéria, boa noite para Silvia, boa noite Fênix, Tish, Cristina Dias, boa noite para você, para aqueles que estão chegando pela primeira vez e também para aqueles que já nos conhecem. Meu nome é Uriel Santos e nós estamos sempre aqui com o objetivo, com a missão de levar um pouco de amor, de levar um pouco de consolação às nossas noites. Boa noite, os amigos de Portugal, sejam muito bem-vindos. Como já é de nosso costume, para nós iniciarmos as nossas lives, uma leitura do livro Sinal Verde, psicografia Francisco Cândido Xavier, a autoria espiritual André Luiz. Boa noite para o pessoal de Porto Alegre, boa noite para a Márcia. Hoje é a mensagem de número 8, ambiente caseiro. A casa não é apenas o refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia de que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro, tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto dos seus parentes, quanto os seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Meus amigos, feita essa leitura, nós gostaríamos aqui de deixar consignado, gostaríamos de lembrar a todos os que nos acompanham que hoje demos entrada a mais uma, não sei se posso chamar de rede social, sou um pouco inculto nesse assunto, mas hoje começamos o canal, podcast por melhor dizer, do Espiritismo 24 horas no Spotify. Por favor, fortaleçam a nossa corrente de amor também no Spotify. Estamos lá, Espiritismo 24 horas. Lá nós vamos produzir conteúdo, palestras, estudo. Nós estamos com um estudo sequenciado do Evangelho. Então vai ter muita coisa bacana vindo por aí. E também o nosso YouTube está com muita coisa bacana. Nós estamos colocando o nosso estudo do Sinal Verde lá. Todas as lives estão sendo disponibilizadas lá. Gente, o que não falta é Espiritismo 24 horas. Estamos aqui no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos com os nossos grupos de WhatsApp. Então o que não falta é Espiritismo 24 horas para acalentar os nossos corações. Meu amigo Ashla, boa noite, beijo no seu coração. Neste momento, então, aqueles que se sentirem confortáveis e que quiserem nos acompanhar, nós convidamos a fechar os olhos, ficar numa posição muito confortável, elevando o pensamento ao nosso Pai, a Deus, foco incriado de luz, que dispersa o seu amor desde tempos imemoriais, que não conseguimos mensurar além do tempo, e que toca os nossos corações todos os dias, indicando-nos rota segura a seguir, transformando os nossos caminhos, modificando as nossas estradas, orientando-nos a escolher sempre, sempre o melhor. Se caímos, se falhamos, se preferimos tomar outras sendas, esse Pai de amor não nos esquece. Continua com a sua mão estendida a nos aguardar,
a nos esperar. Colocou em nosso mundo um pastor de almas, nosso Senhor Jesus Cristo, que a todo o momento fala alto aos nossos ouvidos, com os seus exemplos imorredouros. E esse mestre amado tem um exército incontável de espíritos benéficos a nos auxiliar, que já se fazem presentes aqui do meu lado, do lado de cada um que nos acompanha, dizendo-nos: tenha tranquilidade, não desista, ilumine-se, o amor está com você. Que assim seja. Meus queridos irmãos, nós vamos aqui então conferir se o nosso companheiro João Gualberto já está conosco para realizar as reflexões da noite, lembrando que sempre toda pergunta referente ao assunto é bem-vinda, é muito bem-vinda. E nós buscaremos responder da melhor maneira possível. Se não conseguirmos responder aqui, não fiquem tímidos. Podem nos procurar no nosso Instagram pessoal, Uriel Santos. Temos a maior alegria, não é verdade, Vanilda? Minha mãe, Elvira Emília, boa noite. Temos a maior alegria em responder. Nós vamos convidar agora você, meu amigo João. E o estamos aguardando. Basta que ele aceite. Meus amigos, convidem os amigos aí também. Enviem para as outras pessoas para que participem conosco. Meu amigo, boa noite, tudo bom? Boa noite. Tá me ouvindo, Uriel? Estou te ouvindo. Eu peço desculpa que o meu fone deu problema. Vou tentar reduzir a microfonia de forma manual aqui, tá bom? Mas você me ouve bem? Eu te ouvo. Meu Deus do céu, é o interior de Minas Gerais falando. Eu te escuto perfeitamente, meu irmão. Entendi. Uriel, obrigado pelo convite, viu? A gente se conheceu semana passada virtualmente. Eu estou aqui em Belo Horizonte, você está aí em Patos de Minas, né? E, enfim, acompanhando aí a programação, as atividades, as postagens do Espiritismo 24 Horas, né? Uriel falou com a gente no Espiritismo em Casa, nesse projeto que surgiu na quarentena, e me convidou para participar dessa conversa. E estamos aqui hoje para falar sobre esse livro tão querido, que é o Boa Nova. Uriel, você vê que o cabelo, quarentena, a gente sabe, o barbeiro tá fechado, cara. Mas eu vou conseguir cortar o cabelo, viu, gente? Tá difícil administrar aqui a parada. Mas vamos lá. Igual eu. Tá. Não, que é isso. O seu tá ótimo perto do meu. O meu já tá chegando às raias do descontrole. Aqui, eu tenho acompanhado aí, no Facebook, principalmente, e o senhor é testemunha disso, essa campanha aí de se postar os livros que mais marcaram a vida das pessoas, ou que são mais queridos, ou mais importantes na vida delas, né? E nos companheiros espíritas, eu vou te falar, viu, assim, de 10 livros mais importantes, sempre tá ali o Boa Nova, no meio, né? Paula Beatriz, nossa amiga de Florestal, na verdade de patrocínio, né? Mas de Florestal, outras pessoas participando dessa brincadeira, Thales Argolo, e todos colocam ali no top 10, que não no top 5 dos livros prediletos da vida, dos amigos espíritas, o Boa Nova. E por quê? É isso que a gente vai tentar falar aqui hoje. E aí, Uriel, eu me sinto mais à vontade, assim, eu acho que, e Jesus mostra isso muito claro no Boa Nova, que a conversa ensina mais do que a palestra, sabe? Então, assim, fica à vontade para interromper, para perguntar. Você me sugeriu esse formato aí de que a gente fale, depois venham as perguntas. Cara, mas vamos conversar, tá? Estamos aqui entre amigos. Então, perfeitamente. Começando a falar desse livro, que tentando começar do básico, né? Assim, tentando cativar as pessoas que não conhecem a obra. Eu acho que essa é uma preocupação importante para a gente trazer e cativar o coração de quem ainda não leu ou se debruçou sobre o livro. O espírito que o assina é Humberto de Campos, né? Esse livro, evidentemente, foi psicografado por Chico Xavier, né? No ano de 1941. Ele, na bibliografia do Chico, ele é o 15º apenas, de 400 e
mais de 410 livros que o Chico deixou para nós, esse é o 15º. Lembrando que o primeiro foi o Parnaso de Além Túmulo, de 32, e 9 anos depois já vinha o Boa Nova. E olha que o Boa Nova nem é o primeiro livro atribuído a Humberto de Campos, assinado pelo espírito Humberto de Campos. Houve pelo menos 2 antes. Humberto de Campos é um literato, vamos dizer assim, um intelectual, que a gente pode dizer assim, de 4 costados, um literato pleno, escritor, profundo intelectual, jornalista, cronista, nascido no Maranhão, né, nos anos 60 do século XIX, e desencarnou, que não tinha 50 anos, tinha 48, no ano de 34. E apesar de não ter completado 50 anos encarnado, ele deixou uma longa produção bibliográfica entre material de ficção, contos, e também crônicas, memórias, talvez seja a obra mais conhecida dele, as próprias memórias, né? E tanto que fez jus a um assento na Academia Brasileira de Letras. Então, antes de ir para a imortalidade, Humberto de Campos já era um imortal. Ele já tinha seu assento na Academia Brasileira de Letras, né? E o curioso é que ele desencarnou em 34, e em 36 ele já estava psicografando uma obra com o Chico, que é a primeira parceria dos dois, que se chama Palavras do Infinito, que eu confesso que eu não li, porque nem foi editado pela FEB esse livro. E antes do Brasil, do Boa Nova, teve Crônicas de Além Túmulo, do Humberto de Campos com Chico, e também o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que, se não me falha a memória, é de 39. E aí eu queria destacar, começar falando do Boa Nova, que é esse livrinho aqui, ó. Esse aí, ó. Carinhas Diferentes com o Mesmo Conteúdo. Que é um livro de 41 que tem 30 capítulos. E eu gostaria de trazer para a gente, trazer para nós aqui algumas características importantes, a começar da introdução do livro. Uriel, eu não sei se você percebeu, cara, o quanto que, por ser o 15º, faz parte daquele pacote de trabalho inicial do Chico, ali dos 30 livros, né, ou 50 livros, que seriam os livros seminais do Chico. Os romances de Emmanuel, A Caminho da Luz, as primeiras obras da série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, e essas primeiras obras do Humberto de Campos. São os livros seminais do Chico, vamos dizer assim, aquele contrato firmado por ele antes de reencarnar, que seria assim, o fundamento para a terceira revelação no Brasil, os primeiros livros do Chico. E o curioso meu amigo, que o Boa Nova é uma exceção no tocante à introdução ou prefácio, que não é assinada pelo Emmanuel. É dos raríssimos livros desse período que não é assinado pelo Emmanuel. E aí o que nos leva a desconfiar de um plano muito, muito, muito elevado, que dando suporte à vinda dessa obra para nós encarnados. Que talvez ali o Emmanuel seria um dos coordenadores, sendo o mentor do médium, mentor de Chico. E nesse aspecto, trazendo a introdução da obra, Uriel, vai me falando do tempo aí que eu esqueci de marcar aqui, tá bom? Fique tranquilo que eu aviso, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tá bom. Molhar a palavra aqui. Vamos trazer alguns pontos dessa introdução que o Humberto de Campos traz para a gente. No capítulo, ou na introdução, que tem o título Na Escola do Evangelho, que a gente destaca 2 aspectos dessa introdução. Um caráter confessional, em que Humberto se apresenta, vamos dizer assim, convertido, já assim, afinado às lides e aos preceitos do Evangelho, né? E o segundo ponto, que é a apresentação propriamente dita, né? A apresentação do que trata o livro em si. Eu queria destacar 3 frases do Humberto sobre esse caráter confessional da obra. Que ele
ele se preocupa com qual impressão que a sua escrita e a sua entrega a esse trabalho iria trazer para os companheiros e para os admiradores, para os leitores de Humberto de Campos encarnado. E ele fala assim, que o meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Mudou o caráter. Outra frase assim, lapidar. Hoje não mais cogito de crer, porque sei. Estava já desencarnado, tendo contato com materiais que nós não conseguimos supor quais sejam. Você perceba a que tipo de material base Humberto de Campos teve acesso para escrever o Boa Nova. É algo difícil da gente conceber. E, por fim, as últimas frases dele, nesse texto de apresentação, que são belíssimas, que é algo que para a gente guardar no nosso coração, nós que aspiramos servir na mesma seara que ele. Como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados, e eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. E fazendo paralelo aí, pois não? Não, justamente porque você trouxe uma frase que eu tenho bastante carinho por ela, quando eu sinto, e aqui vai o sentimento, eu sinto que o Boa Nova é uma herança para a terceira revelação, para os condutores da terceira revelação enquanto encarnados, para evitar o farisaísmo. Porque o Boa Nova, em todas as suas partes, ele nos traz uma referência de humildade. Isso é um sentimento que eu tenho. Por quê? Logo nesse movimento que você traz, de forma brilhante, esse movimento confessional de Humberto de Campos, ele mostra o quão pouco nós sabemos dentro dessa máxima sabedoria que acreditamos ter. Quando, na verdade, nós somos movimentados por um intelecto frio e estamos esquecendo o sentimento. Um grande amigo já desencarnado, que frequentava o Manuel Felipe Santiago, aí em Belo Horizonte, Lucas Eustáquio, o nome dele. Ele desencarnou vítima de câncer. E uma comunicação familiar, ele traz a seguinte informação. Tudo o que nós estudamos aí e achamos que sabemos muito, não é quase nada perante o que nós estudamos aqui. O que reflete muito o que Humberto de Campos fala. Escolas numerosas se espalham para o ensino desses espíritos que querem realmente se evangelizar, que querem buscar sabedoria. Isso me chama muita atenção no Boa Nova. Olha, o intelecto, precisamos da instrução? Precisamos. Mas aqui, ó, não esquece o sentimento. Existem espíritos intelectualizados e evangelizados. E ele que se reconhece como intelectualizado, ora, pede, roga a pertencer à classe dos segundos. Eu acho isso maravilhoso só na introdução do Boa Nova. Eu acho que isso é uma herança para nós do movimento espírita. João. Você guarde esse pensamento que nós vamos voltar a ele daqui a pouquinho, tá? Sobre essa diferente apreensão das coisas, do verbo apreender, né, de assimilar, apropriar, que é pelo intelecto e pelo sentimento. E o Boa Nova é um livro que nos desperta e nos oferece uma oportunidade de apropriação da segunda forma, pelo sentimento. E aí, falando, Humberto, para finalizar essa introdução, sobre o teor da obra, que vem falar sobre esse folclore do céu, né? Que é um termo interessantíssimo. A gente tem aqui o Evangelho, né? Algumas noções, tem alguns relatos da vida dos santos, né? Aquela obra da Idade Média chamada Legenda Áurea, que traz algumas biografias de santos. A gente tem o nosso folclore, né? Mas vá saber a dimensão, quer dizer, talvez a gente saiba, né? Só não lembra, né? Graças a Deus. Da dimensão das histórias que permeiam, né, a vinda de Jesus, tanto de antes como depois de sua volta, né, ao plano espiritual. E lembrando que pergaminho era um negócio caro para danar, né, feito pelo de cabra, né, pelo de carneiro, pele, né, melhor dizendo. Então era assim, a gente supõe, sabe, Uriel, que o que foi registrado para nós como evangelho, seja o sumo do sumo do sumo dos fatos relativos a Jesus. Então, assim, o que o Boa Nova vem desdobrar para a gente é algo muito maior, né? E aí,
Humberto de Campos vem falar assim para a gente: dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como uma tentativa útil, pois eu estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Você já imaginou os bibliotecários que auxiliaram Humberto de Campos nessa pesquisa ou não? Então. Sempre pensei nisso. Meu Deus do céu, quem é que estava lá ajudando ele pegando essas histórias? Pois é. Você imagina primeiro a biblioteca e depois os bibliotecários. Falou, seu Humberto, tá aqui, ó. Esse gabinete aqui trata de Jesus assim, assim, assado. Esse aqui trata de Jesus na Galileia. Esse aqui de Jesus em Jerusalém. Enfim, vai saber. Mas, enfim, comparando aí os 30 capítulos, Uriel, já entrando um pouco no conteúdo da obra, entre o livro em si e os evangelhos, a gente percebe similaridades e diferenças. E às vezes em que eu tive a oportunidade de falar sobre o Boa Nova, né, e aqui vale um contexto, eu sou colaborador do Instituto Ser, aqui de Belo Horizonte, né, e nós realizamos no ano passado o Vir a Ser, né? O Vir a Ser é um encontro bienal em que pessoas do Brasil inteiro vêm a Belo Horizonte participar de um processo de imersão durante um fim de semana para estudar e compartilhar, comungar de uma obra legada pelo Chico, e nós fizemos sobre o Boa Nova. E o Boa Nova é um livro tão querido que o Haroldo Dutra Dias tem uma série, né, disponível no Espiritismo.tv, foi realizado pelo seu, uma série de DVDs sobre metade dos capítulos ele já contemplou nessa série Boa Nova, enfim. É um livro realmente que rende muito, tem muita discussão e muito conhecimento. E o que eu gosto de falar, e eu acho que aqui é o meu proveito, eu já antecipo, que são algumas chaves de leitura para este livro. E uma dessas chaves de leitura é uma leitura, eu leitor, diante de uma obra, ou seja, lê-la de cabo a rabo como um texto corrente. E há uma sequência cronológica similar aos evangelhos? Há sim, mas há outras formas de lê-la. E uma outra comparação entre o livro e os evangelhos é que existem similaridades e diferenças. A gente já pontuou aqui o quanto se pode ter se perdido dos ensinamentos de Jesus ao longo dos tempos por conta de uma dificuldade de registro, uma dificuldade de ter material, né? Te dou um exemplo. O penúltimo capítulo do livro sobre os 500 da Galileia, com essa dimensão, só há no livro Boa Nova. Existe uma outra, no final do Evangelho de Mateus, um encontro de Jesus já no mundo espiritual, entre aspas, ressuscitado, aparecendo para os seus apóstolos, para o seu colégio apostólico, chamado a Grande Comissão, também em um monte na Galileia. Mas Humberto vem trazer, no penúltimo capítulo, no 29, que eram 500. Olha a diferença. Entretanto, se você pegar o capítulo 5 do livro, que se chama Os Discípulos, é praticamente a mesma coisa do capítulo 10 de Mateus, em que ele trata sobre a missão dos 12. Então, há similaridades e há diferenças. Mas há ampliações também. Quando ele vem trazer o diálogo com a mulher na Samaria, que está em João, né, no Evangelho de João, aqui traz muito mais detalhes, assim como o Sermão do Monte, que nós temos apenas o Sermão do Monte nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Aqui ele está no 11 e vem trazer todo o preâmbulo, todo o contexto moral e pedagógico que vem anteceder esse evangelho, né? esse momento crucial. E alguns personagens que a gente não tinha acesso. Hanan, por exemplo. Você gosta do capítulo 3, né? Das primeiras pregações. Hanan pode ser lá o parente de Caifás, que foi sumo sacerdote também. Pode ser Anás, o mesmo Anás. Não há certeza. Joana de Cusa. Como que a gente tem conhecimento sobre Joana de Cusa? Aqui ele está no Boa Nova. Nós temos algumas informações sobre o apóstolo Natanael, que é o mesmo Bartolomeu. Mas quem é Bartolomeu, Natanael? Quem é Simão o Zelote? Aqui, essa obra vem trazer para a gente perfis psicológicos que a tradição católica
né, da biografia dos santos, vamos dizer assim, não legou para a gente. São praticamente anônimos do Evangelho e que os capítulos aqui trazidos por Humberto de Campos vêm salientar de uma forma muito diferente. Ô, Uriel, se a gente pudesse trazer a síntese do Boa Nova, assim, o fulcro, o tema central do Boa Nova, eu arriscaria dizer que é uma expressão que aparece em diversos capítulos, é a construção do reino de Deus no coração dos homens. Este é o tema central do livro. A edificação do reino de Deus ou do reino dos céus na construção dos homens. E Jesus vem oferecer ferramentas para a gente, roteiro, caminhos de como trabalhar isso. Pois bem, uma outra chave de leitura a partir desse tema é fazer um paralelismo, o dualismo que vários capítulos apresentam para a gente, o que é do céu, o que é da terra, o que é imortal, o que é transitório, o que é da carne, o que é do espírito, o que é da matéria, o que é do imaterial, o poder, né, o amor, né, a prosperidade, né, o trabalho, enfim. Jesus vem trazer esse paralelismo para a gente, é uma outra forma de leitura, e os capítulos, principalmente na parte inicial do livro, vem trazer isso de uma forma muito clara, esse dualismo, essa dualidade. E aí eu gostaria de trazer uma outra chave de leitura, que eu gosto muito dela, que vem trabalhar uma pedagogia do Cristo nesse aspecto. Eu não sei se você reparou, amigo, que quase todos os capítulos do Boa Nova, dos 30, com exceção aí de uns 4 ou 5 apenas, tem o mesmíssimo formato e o mesmíssimo comprimento, ou seja, a mesma duração de capítulo. Existe uma forma que Humberto de Campos preencheu no contexto, né? Todos os capítulos, quase, são divididos por essa cobrinha aqui, ó. Que em algumas edições, eu acho que a sua aí são 3 asteriscos. Sim, sim. E é uma divisão em 3. Por que é uma divisão em 3? Existem umas pesquisas relacionadas à neurociência, né, e também coisas espirituais que tratam de um processo trino ou trinitário de apropriação de virtudes. O que o Boa Nova vem vem mostrar para a gente, e esse é o sumo metodológico do livro, para além de literatura, portanto, ele é um roteiro, ele é um guia espiritual, é um processo de educação de emoções. É disso que o livro vem falar para a gente como método para o tema fulcral, a edificação do reino de Deus nos nossos corações. De que forma se compõem esses capítulos divididos em 3 partes? Na primeira parte existe um fato gerador, uma discussão entre os apóstolos, algo que eles vivenciam, algo que eles observam, e aí vem provocar Jesus. Inicia-se a segunda parte. Jesus dialoga com os apóstolos. Ele vem, e os discípulos, né, não só os apóstolos. Lembrando que apóstolo é aquele enviado e discípulo é aquele que segue, né? Todo discípulo, nem todo discípulo é apóstolo, mas todo apóstolo é discípulo de algum mestre, né? E Jesus vem dialogar nesse segundo momento a partir do primeiro fato gerador da situação, e cada capítulo, se a gente observar bem, trata de uma emoção que precisa ser trabalhada em nós. E após esse diálogo, né, em que Jesus utiliza-se muito do método da maiêutica socrática, né, devolvendo perguntas com perguntas, fazendo o interlocutor dele pensar bastante, chega a terceira parte do capítulo, que é a lição. Qual é a melhor lição? O exemplo. Jesus exemplifica, ele demonstra na prática as lições. Não à toa, as descrições do Calvário, da crucificação e do processo de martírio que Jesus passa, eles vêm aparecer em hipérboles no texto,
nessa última parte dos capítulos, principalmente os capítulos finais da obra. Então, o exemplo máximo sublime de Jesus, de sacrifício pelo próximo por amor, que é consubstanciado, vamos dizer assim, no processo de crucificação, de entrega como Cordeiro de Deus, ele vem sendo descrito nas partes finais do capítulo. E como é que a gente aprende isso na filosofia, na dialética? Nós temos a tese de um fato, a antítese de um diálogo e a síntese da lição definitiva que Jesus traz para a gente, sempre focando em um episódio, em uma emoção. Olha que interessante a gente considerar que Jesus, portanto, seria a antítese das nossas emoções mal administradas. E a gente lembra o exemplo do livro de Levi, no capítulo 11 do Sermão do Monte, que ele rechaça pessoas doentes e pobres que pedem ajuda e acha que fez bonito para Jesus e fala, o que essas pessoas doentes, mancas, vão ser úteis na edificação do reino de Deus? E aí Jesus vem contrapor com uma antítese discursiva num debate e, por fim, vem nada mais, nada menos que o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. E o que a gente quer dizer com isso, meu caro? Que é um convite ao autoconhecimento. E de como que Jesus faz isso? Como ele fez na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele parte das migalhas que os discípulos apresentam para ele. As migalhas de nossas emoções, que no nosso processo evolutivo vão se transformar em sentimentos contínuos. Hoje, a intermitência de nossas emoções mal administradas é o que vão constituir no futuro um processo de sentimento mais elevado de maneira contínua. Eis o nosso processo evolutivo. E ele pergunta, que tendes? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu tenho aqui a minha má interpretação sobre o perdão, a minha má interpretação sobre o amor, a minha má interpretação sobre a minha vida em família, a minha má interpretação sobre a administração da riqueza material. E Jesus, é isso que você tem? Então vem cá, eu vou conversar com você. E chama para conversa, vem o segundo momento do capítulo e, por fim, alguma exemplificação para culminar. Aí eu queria salientar aqui o quanto Emmanuel, por exemplo, nesse livro aqui, Luz e Vida, comentando, olha só, o Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso, vem comentar essa dificuldade nossa de compreensão de emoção. A felicidade real decorre da nossa união com Deus. E embora não saibamos definir as nossas emoções mais profundas, todos sentimos sede de Deus, de modo a desvencilharmos de todas as inferioridades que ainda nos assinalam a existência, a fim de vivermos em espírito e em verdade o ensinamento do Cristo na oração dominical. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O como nós somos, como diz Paulo, crianças espirituais que demandamos do leite materno e somos incapazes ainda de digerir o alimento sólido da lição. E aí, voltando ao assunto da dificuldade do registro em pergaminho, né? As pérolas que Jesus, por Humberto de Campos, traz para a gente em termos de diálogos. E aí é difícil traduzir sentimento, né, Uriel? É difícil colocar em palavra, em texto, sentimentos. E Jesus, pela psicografia do Chico, né, por meio do Humberto, vem fazer algumas analogias brilhantes. Brilhantes. E eu começo a primeira delas aqui, que eu separei, no capítulo sobre Joana de Cusa. Cusa é o marido, né? Alguém com um cargo importante ali aí eu não me recordo se é na Galileia ou na Judéia, enfim. Mas ela vem se queixar da dificuldade de aceitação do marido, da rudeza do marido perante ela, né? E vem se queixar com Jesus em relação a isso. E ela pede por que Deus não resolve tudo de maneira definitiva e acaba com esse mal no mundo? E Jesus vem falar assim para ela: por que motivo Deus não impõe a sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra? A sabedoria celeste não extermina as paixões,
transforma-as. De novo, a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas como uma lágrima. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Aí a gente fala, não acaba com as paixões, mas as transforma. Como? Conhecerá o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega em domar suas más tendências ou suas más inclinações. Ou seja, má inclinação vive dentro de nós. Nós temos aqui os nossos demônios íntimos, as nossas sombras que a gente vem guardando ao longo da vida. E aí vem aí no Livro dos Espíritos também trabalhar as paixões no finalzinho da terceira parte das leis morais, né? Que Kardec indaga sobre as paixões, né? Se as paixões são ruins, os espíritos vêm falar que não, eles são positivas, são o nosso móvel, mas são os corcéis, são os cavalos bravos que a gente precisa colocar sob a rédea, domando essas inclinações, para que, olha a beleza da providência divina que transforma os nossos ímpetos, as nossas dificuldades, em oportunidade de direcionamento para a construção de coisas celestes positivas. E Kardec vem comentar assim para nós: toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Olha aí o dualismo que trabalha o Boa Nova nesse processo de construção do reino de Deus em nosso coração. Uriel, para finalizar aqui, dois trechinhos que eu gosto muito, mas muito mesmo, sobre essas pérolas dos diálogos que Jesus vem falar com os discípulos, né? Uma com Pedro, né, que vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Vem falar para Pedro que Pedro, não, mestre, eu não vou te negar de forma alguma, quem sou eu te amo, etc. E acabou negando. Pedro, você não é perverso, você é frágil. Uma fala aqui sobre meus capítulos preferidos, né? Sobre o bom ânimo, que é esse diálogo com Bartolomeu. Bartolomeu empobrecido, reclamando de dificuldades da negociação com os peixes. Bartolomeu se queixando da desencarnação da mãe, sentindo saudade. E Jesus fala: ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. E por fim, para finalizar, o capítulo 7, a luta contra o mal, que é esse processo de contato com irmãos obsidiados, né? Que Jesus conseguia tão bem curar e os apóstolos de pouca fé ainda não conseguiam. Jesus dá essa lição aos apóstolos nesse trato com os, entre aspas, endemoniados. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo, sem te olvidares que Deus cuida de todos nós. O amigo, é uma beleza falar sobre esse livro, né? Tem cada pérola assim. E aí vem a grande dificuldade que eu queria te falar. Nossa, o que a gente pode... Desculpa aí, hein? Não se preocupe. Pegadinha. Não, é porque estamos não é por perversidade, né? Por fragilidade aqui do... Se você enxergasse a pilha de livros que fica o meu estúdio improvisado aqui, é ponto de cair também. São os espíritos que figuram. Pois é, também é porque eu dei um tapa no fio aqui e voou. A nossa doutrina, amigo, nasceu de um cientista positivista que soube organizar brilhantemente, com método e rigor científicos, as comunicações que ele recebia da espiritualidade. Num processo iluminativo, não quero dizer de iluminismo, assim, de positivismo, né? A ciência, tudo bem encaixado, tudo bem engendrado, né? E nossa doutrina, que a gente assume no Brasil como religião, como
como meio, preceitos de religação, ela é estruturada em livros. Livros com perguntas e respostas, partes, ou capítulos, organização. Então, existe uma tendência da gente no meio espírita de uma abordagem muito intelectualizada. E às vezes a gente é muito dependente disso. E esse é o grande desafio do livro Boa Nova. É um livro que fala ao coração. É um livro que fala ao sentimento. Então, uma apropriação intelectual dele é incompleta. E aqui eu queria encerrar essa exposição para depois a gente poder conversar mais livremente, né, se for o caso, de que esse livro é um espelho, né, de todos nós. Esse livro, a gente vê nele aquilo que a gente já sabe do nosso rosto, mas enxerga as rugas que a gente também quer enxergar. Enxerga aqui, ó, a cabeleira branca aqui, ó, o descabelado, né, o cabelo tá grande, a gente enxerga isso tudo, porque a gente se vê nele. A gente se vê nele. O tempo inteiro. E a gente conversa assim, nesse processo do vir a ser, né, dos amigos do ser, você adora o capítulo 3, eu o 8. Tem gente que acha essa lição da vigilância mais fantástica. É igual o disco bom, que cada um prefere uma música, sabe como? Assim, tem muita música boa, sabe? O Boa Nova é isso, cara. Você pode ler assim um capítulo, eles são meio estanques em si. Então, assim, por que será que o meu capítulo preferido, entre os, né, mas talvez eu eleja o mais, seja o 8 de Bartolomeu, o Bom Ânimo, né? Será que é porque eu desanimo fácil? Será que é porque eu lamento muito e me enfraqueço, me sinto cansado para continuar na luta? Olha que aí tem uma pista boa, viu? Então, assim, o sujeito, por exemplo, que pega a lição da invigilância é porque ele é muito invigilante. O sujeito que tem como o capítulo de perdão, de perdoar 70 vezes 7 vezes, né? Será que é porque ele tem dificuldade de lidar com essa virtude, com esse valor? Rapaz, a gente aprende aqui que a nossa grande tarefa íntima nesse planetinha nosso, que a gente está dando uma virada gigantesca neste momento, é simplesmente saber domar esses cavalos que fazem o nosso coração bater. Sabe como? De novo, né? Me ouve bem? Tranquilo, fique tranquilo. Não, pois é. A mãe liga na hora da live. A minha tá assistindo, ainda bem que não liga. Pois é, ligou. E ela sabia, hein? E ela sabia. Ah, tá. Aí nesse... Ô, Uriel, e aí, rapaz, a nossa missão como espírito ainda é saber administrar as emoções que vivem dentro de nós. E essa mensagem que eu gostaria de deixar como o Boa Nova como roteiro nesse aspecto, e saber que ele existe para isso é um negócio muito bonito quando a gente está lidando com alguma dificuldade, com relações de trabalho, de família, de sentimentos, de dificuldade de perdoar, de dificuldade questionando o ato de caridade, etc, etc. O quanto este livro é útil para a gente saber que ele existe como um roteiro com os passos muito bem definidos e com toda essa pedagogia de Jesus, é uma coisa muito importante. E eu queria deixar uma outra indicação, uma sugestão, que é apresentar o irmãozinho mais novo do Boa Nova, que é esse livro aqui, ó. Aí, roteiro, ó, no roteiro de Jesus. O que é esse livro? Em 2007, a FEB reuniu aqui pela iniciativa desse irmão Gerson Monteiro, várias histórias, dezenas de histórias de Jesus, que estão de Humberto de Campos, da psicografia de Humberto de Campos, ou do irmão X, reunidos em 8 outros livros, psicografados pelo Chico, e ele dividiu assim, aqui no sumário, muito interessante, traz. Primeira parte, temas ligados ao início da vida de Jesus na Terra. Segunda parte, Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando, etc. Terceira parte,
fatos vivenciados pelo Cristo no final de sua vida na Terra, e quarta parte, Jesus agindo após a sua volta ao mundo espiritual. Então existe uma divisão cronológica. Você vai, é legal que você percebe que não tem mais aquele padrão do Boa Nova. O formato do capítulo não existe. Aqui é mais solto e tudo mais, não tem esse mesmo formato. É o irmãozinho mais novo do Boa Nova no roteiro de Jesus, mas guarda também o estilo de Humberto de Campos, de também contar histórias com as lições sublimes de Jesus para o nosso processo de edificação do reino de Deus nos nossos corações. É isso, amigo, que eu queria trazer para vocês. Meu irmão, eu gostaria, nesse tempo, meus amigos, eu vou reativar os comentários. Ativar, pronto. E eu gostaria, porque você tocou num ponto que é exatamente o que eu queria trazer. Primeiro, eu acredito que esse nosso encontro, essa nossa live, ele deve incentivar as pessoas a lerem esse compêndio iluminado que é o Boa Nova. E eu quero trazer aqui a minha experiência com a leitura do Boa Nova. A primeira vez que eu li o Boa Nova, já há algum tempo, eu li ele de cabo a rabo. Mas não foi uma rapidez a leitura, porque eu ficava maravilhado, eu ficava impressionado, e eu queria conhecer, eu queria terminar. Eu me lembro que era eu vou comparar aqui, por favor, perdoem a minha... Não vai ser uma heresia. Mas quando eu saí do cinema, tinha acabado, eu não fui daqueles que leu O Senhor dos Anéis na adolescência. Eu tinha acabado de sair do cinema, Sociedade do Anel, e fui para casa da minha tia e tinha O Senhor dos Anéis na prateleira. Peguei O Senhor dos Anéis e eu ficava assim, meu Deus do céu, que livro impressionante. Em uma semana eu terminei todo O Senhor dos Anéis. E o Boa Nova eu ficava olhando, meu Deus, mas pelo amor, por favor, não acaba, não acaba, não acaba. E ficava lendo, ficava lendo. Só que aí eu fiz a leitura. Só que eu não apreendi. Mostrando a capa do Boa Nova igual o pessoal está pedindo. E aí depois, para aqueles que vão ler, eu recomendo que... Eu já devo ter lido o Boa Nova umas 4 ou 5 vezes. E eu voltei depois, cada vez que eu volto, eu vou grifando. O meu livro é todo anotado. Como ele fala sentimento, é esse ponto que eu queria tocar, que você tocou, amigo. Existirá algum capítulo que falará alto ao seu coração. Por que que para mim talvez tenha falado alto o capítulo 3, o Primeiras Pregações? Porque eu me sinto sendo convidado pelo Cristo a uma mudança comportamental na minha vida como um todo. Veja bem, vida eu não considero, não estou considerando apenas os anos presentes. A minha vida em espírito como um todo. Sendo convidado e ainda no meu íntimo, sopesando as questões materiais, como Hanão faz, conhece Roma, conhece Atenas, conhece os códigos da corte provincial e as leis do templo, sopesando a questão material, ainda sendo aquele terreno rodeado por espinhos, em que a semente tenta encontrar espaço para frutificar. Então, por isso que talvez o capítulo 3 fale tão alto a mim. Por quê? Exatamente porque eu quero responder como respondem Simão e André. Senhor, seguiremos os seus passos. Ou como responde Levi, Senhor, estou pronto. Mas ainda há uma ganga dentro de mim, palavra colocada por Humberto de Campos na introdução, ainda há uma ganga dentro de mim que não permite realizar esse movimento do intelecto para o sentimento. Então, é por isso que eu tenho tanto carinho pelo capítulo 3º. E aí você trouxe, porque talvez ter tanto carinho pelo capítulo Bom Ânimo e outras pessoas terem tanto carinho por outros capítulos, porque ele vai falar fundo para o seu coração. E eu acho importantíssimo que o Boa Nova é uma obra que nos auxilia nessa transformação. Por exemplo, já viraram para mim e falaram, você é muito vaidoso. E às vezes eu me envergonhava com isso, sabe, João? Ah, não é possível, eu não sou vaidoso. Sou profundamente vaidoso. E eu preciso transformar essa vaidade para trabalhar para o bem. Nós temos que assumir aquilo que nós temos ainda dessas falhas, para transformá-las desses vícios, dessas paixões que estão desenfreadas, desses animais que estão descontrolados, e tomar a rédea desses animais. E fazer trabalhar para nós isso tudo que ainda nos atrapalha. E eu acho que este roteiro que existe no Boa Nova é um roteiro que nos auxilia sobremaneira a pegar a rédea desses nossos animais interiores, dessas nossas paixões ainda desenfreadas e colocá-las na transformação constante em um trabalho para o bem, um trabalho para o amor. Eu acho muito interessante aqui, para encerrar a minha parte do pão de queijo, eu vou devolver a cesta do pão de queijo para você. Eu acho muito interessante
quando nós temos, você trouxe, eu vou trazer a sua fala aqui, quando nós temos Simão, até aquele momento a pedra inflexível, sendo alertado por Jesus que, apesar de inflexível, ele era frágil. Ele o nega por 3 vezes. 3 negativas. E mais para frente, ele reafirma por 3 vezes o seu amor em Jesus. De 3 negativas, ele tem a reafirmação no amor por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Então apacenta as minhas ovelhas. Não mais a pedra inflexível, mas a pedra que seria a rocha firme. E concederia o movimento que seria a pedra de torque do cristianismo primitivo. Então ele é transformado, ele é modificado. E é isso que nós precisamos fazer em nós. Transformarmos-nos, modificarmos-nos, reconhecendo aquilo que precisamos transformar, com roteiro seguro para a melhora. E eu recomendo a obra Boa Nova, com partes fundamentais nessa nossa transformação. A cesta do pão de queijo está com você, João. Pedro, como arquétipo humano, né, nessa fase apostólica, assim, ele é o protagonista de diversos capítulos, né, assim, ele é o principal dialogador e principal destinatário da lição de Jesus, né, e realmente é um exemplo de como a gente se observar. Isso que você me falou é muito importante, né, o quanto que a nossa imperfeição é justamente essa migalha de alimento que Jesus metamorfoseia para transformar em uma virtude útil para a construção, para o trabalho dele no planeta, e a gente possa se fazer de fato ceareiro junto com ele, né? Mas eu queria destacar dois pontos interessantes sobre o Boa Nova. Um sobre a presença da água em diversos capítulos, especialmente em relação ao lago de Genezaré, né, o mar do Tiberíades, mar da Galileia, mas como uma analogia que é onde o livro na narrativa, em termos de linguagem, ganha mais aspectos poéticos, mais imagens, quando trata da água. Percorre vários capítulos. No capítulo 21, Comunhão com Deus, Jesus fala assim para João: este trabalhador que está aqui em Jericó cavando a terra seca na esperança de achar água, este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. Então ficamos atentos aí à presença da água nessa narrativa. E um outro ponto interessante é que outra chave de leitura e de apropriação da obra é enxergar nela as leis morais. O quanto que as 10 ou 12, se você partir a última, em 3, leis morais estão presentes nos capítulos da obra, e a gente pode promover um diálogo, assim, algumas descrições que Jesus faz sobre algumas virtudes vêm casar muito, muito proximamente, assim, com as descrições dos espíritos nas respostas da terceira parte, sabe? Então é uma dica também de leitura interessante, que eu queria deixar para quem está acompanhando a gente. Maravilhoso, meu irmão. Que encontro frutífero. Nosso tempo, por mais que pareça estranho, nosso tempo está acabando, passou muito rápido. Nós estamos aqui ao final do nosso encontro. Eu agradeço muito toda essa gama riquíssima de conhecimentos que você trouxe para nós. Espero que as pessoas tenham sido convidadas no mais profundo dos seus íntimos, perdoem aqui o pleonasmo de reforço, a leitura dessa obra. Mas não apenas a leitura, a reflexão, a meditação, entendendo que, como disse um irmão, ela precisa ser um compêndio de cabeceira. Não tenha vergonha em ler, em reler, em grifar, em fazer os seus apontamentos, porque esse roteiro é fundamental para o progresso de nossos espíritos. João,
conheço apenas pelas vias da internet. Como sou oferecido, minha família é toda de Belo Horizonte, mora na região do Alípio de Melo, minha mãe está aí. Quando eu for aí, pode ter certeza que eu vou te procurar para a gente se conhecer, para a gente comer um pão de queijo, tomar um café e desenvolver esse diálogo ao vivo. É um prazer sempre conversar com você, pela primeira vez no Espiritismo 24 Horas, uma grande alegria, e eu espero que seja a primeira de muitas. Se quiser, por favor, deixe algumas palavras para os nossos amigos, para todos nós que nos deleitamos com seus ensinos aqui. Uriel, obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos esperar passar a pandemia, né, a quarentena, para a gente encontrar. Eu gostaria de saber se eu posso tocar uma música. Oh, deve. Tirei o fone, tá? Continua me ouvindo? Tocar uma música aqui da Cacá Rezende, chamada Cristo Estou Aqui, que é inspirada no capítulo Os 500 da Galileia. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu. Teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino a te seguir. Toma minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileia. Teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino a te seguir. Toma minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Isso aí, amigo. Maravilha, meu irmão. Até o nosso próximo encontro e um grande abraço a todos os que nos acompanharam. Paz e luz no coração de todos. Tchau, Paz tchau. e serenidade. Um abraço.